A Bíblia diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. A Bíblia fala de um dia qualificado aqui como um dia mau, aquele dia difícil, aquele dia complicado. E o apóstolo Paulo diz para que a gente possa resistir a esse tal dia mau, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, preparados para viver esse dia. Não é se algum dia nós tropeçaremos num dia de fatalidade adversa. Não é se, mas quando. Todos nós haveremos de viver esse dia na sua particularidade, e todos nós estamos sob as profecias que nos alertam que nos últimos dias nós viveríamos dias muito pesados, muito difíceis. Geralmente nós não estamos devidamente preparados para viver esse dia mau. Tanto é que é por conta do peso que esses dias carregam consigo mesmos que nós relatamos diversos episódios difíceis. Perdemos a energia, a fé. Alguns perdem verdadeiramente a esperança quando você recebe um diagnóstico médico não favorável. Alguns são tomados por uma certa desesperança que acaba por cancelar inúmeras verdades gloriosas do Evangelho no seu coração. Nós não sabemos quando viveremos o dia mau, mas temos o testemunho bíblico que os últimos dias seriam difíceis, complicados. Teríamos que lidar com dificuldades que nos bateriam à porta. Não é dificuldades que nós poderíamos evitar, não. Quando a Bíblia descreve o contexto social do fim, ela classifica tudo sob essa palavra difícil. Algumas traduções usam o termo trabalhoso para mostrar a dificuldade e o peso desse tempo complicado. A verdade é que nenhum de nós, a começar de mim, olha com simpatia para as dificuldades com as quais nós lidamos na vida. Acho que você também não. Você não fica olhando para o céu e dizendo: oh meu Deus, que coisa boa é eu passar por todas as dificuldades que eu estou passando. Mas no fundo, eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mesmo os dias sombrios, mesmo os dias maus, mesmo esses dias transtornantes, angustiantes, em algum momento da nossa jornada, esses dias apontarão para um fim proveitoso, um fim que nos traga o bem que nós tanto desejamos, mas nenhum de nós olha com simpatia para os dias difíceis. Sem a menor sombra de dúvida, a começar de mim, passando por você, nós preferimos o caminho mais fácil, o caminho mais plano, o caminho mais curto. Se a gente pode fazer uma caminhada de 100 metros para chegar ao destino, não vamos fazer uma de 200.
Se a gente pode evitar uma ladeira, por que não ir por caminho mais plano? Nós sempre buscamos chegar aos nossos destinos com o menor esforço possível, exatamente porque parece-me que é algo nato da nossa natureza humana evitar qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de transtorno ao longo da caminhada. Mas se há algo que nós deveríamos aprender a lidar com as dificuldades de modo mais dependente, mais submisso a Deus, entendendo que nós não conhecemos o caminho todo, que as dificuldades, muito embora estejam nos visitando hoje, talvez seja para nos preparar para outras realidades no amanhã. O fato é que, diante das dificuldades, ninguém ora no sentido: Senhor, me ajuda a entender o que está acontecendo comigo, para que eu possa reagir de forma adequada. Não. Quando a gente topa com uma dificuldade qualquer, seja de que teor for, espiritual, emocional, financeira, material, física, a gente tende a pedir oração: orem por mim, para que eu vença essa dificuldade. Mas o caminho de Deus nem sempre está sorrindo para nós todo o tempo com facilidades. Diz o texto em Salmos 67, versos 1 e 2, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. É uma boa oração. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Você conhece o caminho de Deus para a sua vida? Você faz ideia do que Deus, na sua divindade, no seu conhecimento pleno, na sua soberania e na sua sabedoria, tem preparado para você? Por exemplo, você está aqui nesta noite, graças a Deus porque você está aqui. Mas como vai ser o dia, como vai ser a sua segunda-feira? A minha, a nossa. Nós não conhecemos os caminhos de Deus. E por vezes, queridos, os caminhos de Deus não são sempre ensolarados. Às vezes, no caminho do Senhor, nós encontramos com algumas tormentas, com algumas tempestades. Mais uma vez, o livro de Salmos, no capítulo 86, verso 11, o salmista ora: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome, mas ensina-me, Senhor, o teu caminho. Eu estive lidando com um problema de saúde e estou há 1 ano em tratamento, tentando vencer as minhas debilidades físicas, que chegaram a um estado de ser exatamente a palavra que descreve, insuportável. E todo o tempo, orando a Deus, eu perguntava: Senhor, me ensina, qual é o teu caminho? O que o Senhor deseja? O que o Senhor anseia? No meio de toda essa tempestade que eu atravesso, e que meus irmãos também, na sua particularidade, cada um de nós atravessamos, o que o Senhor tenciona fazer das nossas vidas? A nossa reação comum está sempre construída sobre a lei do menor esforço. Aprendemos, por conta disso, a vermos a vontade divina apenas nas facilidades. Nós não conseguimos enxergar a vontade de Deus expressa nas dificuldades. Puxa, mas eu estou passando por um período tão complicado. Meu Deus, o
que o Senhor tem em sua mente? O que o Senhor tem em seu coração? Nós, muitas vezes, na tentativa de escaparmos dessas dificuldades, deixamos passar também a lição. Não aprendemos a pedagogia de Deus, que nem sempre, meus queridos irmãos, está no sorriso, mas muitas das vezes nas lágrimas. A Bíblia não diz que bem-aventurados são os que riem. A Bíblia diz que bem-aventurados são os que choram. Como entrar nesse universo de coisas desconhecidas, transitar sem perder a fé no meio de todas essas circunstâncias adversas que nós podemos acabar por lidar nas nossas vidas pessoais? Bem, Deus não é um facilitador para o desfrute de uma vida indolor. Deus é Senhor do tempo e da vida da gente, nos dando graça todo o tempo para vivermos num universo caído. Esse mundo é um mundo de dor por conta do pecado. E Ele tenta nos guiar, aliviando os fardos dos seus servos, abrindo-lhe às vezes o entendimento, para que ele não perca de vista a vontade de Deus e a presença de Deus no meio das noites mais densas que nós podemos enfrentar na alma. João da Cruz chamava da noite escura da alma, aqueles momentos de abatimento, tristeza, incompreensão a respeito de tudo que está acontecendo, e a nossa tendência é pedir que Deus remova a dor, remova o espinho na carne, como Paulo fez. Ele disse que um mensageiro de Satanás foi enviado diretamente a ele para que ele não se ensoberbecesse por conta das visões e das experiências espirituais como um cristão. Esse homem foi ao paraíso antecipadamente e ouviu coisas inefáveis que não é lícito que fossem ditas aos homens. Ele diz que Deus colocou um espinho na carne dele. Nós não sabemos até hoje que espinho era esse. Alguns acreditam que Paulo foi vítima de uma enfermidade chamada fogo selvagem. Outros acreditam que, baseado na carta aos Gálatas, ele teve um problema de visão. O fato é que tudo isso é tentar, de alguma maneira, lidar com adivinhação, porque a Bíblia não nos fala que espinho foi esse, mas era um incômodo. E diz a palavra de Deus que ele ora por 3 vezes para que Deus remova o espinho, porque a gente não gosta de sentir dor. Senhor, tira o espinho da carne, remova esse espinho. Oh meu Deus, eu estou envolvido com alguma situação complicada, difícil na minha vida, por favor, Senhor, remova esse espinho na carne. E Deus responde a ele: Paulo, a minha graça te basta. E é extremamente consolador nós entendermos que nos dias mais difíceis da nossa vida, nós podemos contar com a graça de Deus, nem sempre com o alívio de Deus. Não. Por vezes é da vontade de Deus, sim, que nós entremos em territórios combativos e travemos batalhas. Nós não sabemos o porquê, mas Ele conhece toda a nossa vida e sabe perfeitamente quando nós vamos precisar daquele ensinamento aprendido na batalha anterior.
Por isso a gente não pode, em nenhum momento, descartar esses dias difíceis, dias complicados que a gente vive na vida. Esse texto de Naum vem sendo meu companheiro durante anos ao longo do ministério. Não se consegue ser pastor e passar pelo ministério de forma indolor. Você sofre por conta das decisões que toma, você sofre por conta das decisões que não toma, você sofre com a arguição do Espírito Santo, ou você sofrerá com a falta dessa voz que direciona seu coração. Mas muito me fala ao coração essa palavra do profeta Naum. Ele diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Você pode ler para mim aquilo que está em amarelo? Podemos ler juntos? O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então, não descarte as tormentas e as tempestades quando você estiver pedindo a Deus que o guie pelo seu caminho. Nós imaginamos que o caminho de Deus é o mais fácil. Nós imaginamos que o caminho de Deus é o menos complicado. Nós imaginamos que Deus tem o seu caminho, meus queridos, pelas praias ensolaradas da vida. Mas não. O que Naum diz é que o Senhor tem o seu caminho na tormenta. O Senhor tem o seu caminho na tempestade. Portanto, virar os olhos e o rosto para os dias difíceis é muitas vezes virar a face para a vontade de Deus. Nós devemos sempre levar em consideração que a nossa vontade está corrompida. Sempre nós devemos considerar diante de Deus que a minha vontade, a sua vontade passa por esses dias indolores, por esse caminho sem espinho, como Paulo, o grande Paulo, clamou a Deus para que Deus retirasse aquele espinho da sua carne. Ele sabia que era uma dificuldade que Deus colocara em sua carne para que ele não se ensoberbecesse com as revelações celestiais. Nós vivemos debaixo da sabedoria perfeita de Deus. Nós convivemos debaixo dessa sabedoria inquestionável de Deus. Você só pode fazer a conta depois que você dá o traço final, e você vai somar as parcelas ou subtrair. Até que esse traço final seja colocado na nossa vida, nós nunca conseguiremos conviver facilmente com as dificuldades. Eu não estou tentando fazer você se resignar diante das dificuldades. A ideia não é isso. A ideia é ensinar os irmãos a lidarem com as dificuldades, para não perderem a fé nem o rumo no meio das dificuldades. Porque Deus tem os seus caminhos na tormenta e na tempestade. Meu Deus, de repente, o céu desabou sobre a minha cabeça. Meu filho ficou doente, minha mulher ficou doente, o meu chefe lá na repartição está pensando em fazer cortes, meu nome é um dos nomes da lista. Eu posso imaginar a pressão que nós, seres humanos, vivemos numa cidade violenta como Rio de Janeiro.
os perigos que nós temos que às vezes atravessar para ir para trabalhar, voltar do trabalho, para vir à igreja, cultuar, voltar para casa. Mas se nós não podemos contar com todos os dias ensolarados e claros, nós podemos entender que Deus tem o seu caminho ali no meio da tormenta e no meio da tempestade. Se você está passando por uma tempestade, não jogue fora as lições que você pode aprender. Peça a Deus que lhe mostre com clareza o seu caminho no meio de todas essas dificuldades. Mas isso está trazendo um transtorno tremendo para a minha vida, pastor, para a vida do meu filho, para a vida da minha filha, para a vida do meu neto. Eu entendo. Mas nós vivemos num mundo caído, nós nascemos nesse mundo caído, e esse mundo geme aguardando, diz a Bíblia que toda a criação geme aguardando o dia da sua redenção. Não é só os seres humanos que gemem, toda a criação geme. Os rios gemem, os oceanos gemem, os peixes do mar gemem, as árvores gemem. Toda a criação geme, aguardando o dia da redenção. O peso do pecado, dessa desobediência frontal a Deus, foi, meus irmãos, determinante para a gente viver sob o peso desses dias. Portanto, você não imagine que cristianismo é uma opção fácil de fé. Eu vou lá na igreja, o pastor ora comigo, participo de um culto, a gente louva a Deus, os problemas são resolvidos. Deus manifesta a sua graça sim no meio da igreja. Mas se você pode testemunhar da graça de Deus na vida de algumas famílias, você olha para um outro lado e vê irmãos queridos arquejados sob o peso dos dramas que carregam. Portanto, toda a comunidade está vivendo, tentando viver a fé com a cabeça fora d'água, mas nunca perca sua fé no meio da tempestade. As tempestades não são experiências para demolir a nossa fé. As tempestades são experiências para edificar a nossa fé. Então não ignore as dificuldades pelo caminho da vida, não. Há gloriosas lições a serem aprendidas nas tempestades. Por vezes é por elas que Deus traça os seus profundos caminhos para acessar ou levar-nos a acessar elementos importantíssimos na construção de um cristianismo que o agrade. Portanto, a ideia, pare de sofrer, pare de gemer, não é uma ideia endossada pelo Novo Testamento, nem pelos seus atores principais, irmãos que fizeram uso da palavra e deixaram para nós um registro documental de suas experiências e de suas lutas. Todos os apóstolos de Jesus tiveram morte violenta, sangrenta, dolorosa, complicada. Há 2 semanas atrás, eu estava lendo um livro sobre os reformadores ingleses que morreram lá pelo início dos anos do século XVI por conta da sua fé. E a morte imposta a eles pela coroa britânica naquela altura, Maria a Sanguinária, era a morte por queimar na fogueira. Não há morte talvez mais dolorosa. E quanto mais você vai lendo as Escrituras, e quanto mais você se decide a avaliar as tradições históricas da igreja, você encontra um rastro sangrento pelo caminho. Um rastro de sangue. Gente que deu a vida em nome da fé. Gente que não sucumbiu diante da perseguição. Ser cristão
no primeiro século e no segundo século da era cristã, era estar sempre de malas prontas, pronto para fugir, para migrar para algum lugar onde possam gozar de alguma paz. Imagine naquela cultura agropastoril que você não tinha um supermercado para comprar seu alimento, andar com a sua mochila nas costas, levando consigo seus filhos, levando consigo toda a sua família. É por muitas tempestades que Deus tem escrito a história da igreja. É por muitas tempestades que Ele tem escrito a história dos seus mais valorosos expoentes, das suas personalidades mais iluminadas. É no meio de tempestades e lutas e dificuldades que nós vamos testemunhando Deus traçar o seu caminho no meio da tormenta, como disse o profeta Naum. Assim sendo, irmão, não jogue fora a sua dificuldade, não lamente por estar vivendo essa dificuldade, mas que você possa ter uma fé robustecida, que você possa ter uma fé renovada, mesmo em meio das lutas e das tempestades e dos ventos contrários. Nós sempre vamos preferir um bom tempo, mas há lições que só aprenderemos nas tempestades. Eu não sou um amuleto para você evitar as tempestades da vida. Algumas vezes eu estou orando por alguns dramas de irmãos aqui da igreja, e eu naquele afã, naquela fé trabalhada, emoções assoladas durante a oração, eu digo a Deus: puxa, Senhor, eu gostaria de ter poder em minhas mãos só por 1 minuto. Mas Deus sabe que eu não posso ter esse poder em uma mão, porque eu estragaria muita coisa em 1 minuto. O caminho da fé em Cristo não está só nas curas. Jesus entrou naquele alpendre lá do tanque de Betesda, onde havia uma multidão de enfermos e paralíticos, e ele foi diretamente a um só, que estava lá há 38 anos. Mas, e aquele monte de gente, aquela multidão de enfermos, que se acumulava ali no alpendre do tanque de Betesda, pastor? Por que ele não esvaziou aquilo tudo? Pois é uma boa pergunta. Por que ele não esvaziou aquele cenário todo? Eu às vezes fico imaginando essas igrejas que vendem milagre. Nós cremos em milagre, hein, gente? Escuta bem, nós cremos, nós não fazemos negócio do milagre, nem vendemos ilusão. Mas eu gostaria de vê-los numa BBR, quando os pais estão lá levando seus filhos para fazer trabalho de reabilitação, gente que levou tombo de moto, que teve fratura das suas vértebras, traumatismos que os deixaram tetraplégicos, outras vezes os que têm mais sorte, paraplégicos. Gostaria deles fazerem assim uma semana de campanha do milagre e ir lá para esvaziar aquilo lá, mas nem Jesus fez isso. A ideia que Jesus nos concede através do Evangelho não é que nós teríamos vida fácil. No mundo tereis o quê? Aflições. Essa foi a lembrança que Jesus fez a nós. O mundo é um lugar de aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então você está do lado do vencedor. Quando a conta for fechar, quando a história for fechada e o Senhor da história julgar os personagens da história, você vai ver no que
deu a sua fé, a minha fé, a nossa fé, de estarmos aqui fielmente, perseverando nas dificuldades da vida, nas lutas da vida, nas dificuldades do dia a dia, vivendo uma vida para a glória de Deus. Então, essa série de mensagens não vai lidar aqui com uma oração milagrosa para você sair da igreja com seus problemas resolvidos. Isso não é cristianismo, isso é espiritualismo. Não tem nada a ver com fé cristã, porque a fé cristã é escrita a sangue há 2000 anos. As histórias são escritas a partir das dificuldades que bateram a porta de diversos filhos de Deus, famílias inteiras que foram sacrificadas, que ficaram no meio da estrada da perseguição e que ainda há muita perseguição ao cristianismo no mundo. Deus ainda continua fazendo o seu caminho na tormenta e na tempestade. Em Marcos capítulo 4, eu gostaria de ler com você esse texto dos evangelhos, um texto conhecido, bastante conhecido. Intitulado pela Sociedade Bíblica, Jesus acalma uma tempestade. Eu gostaria de chamar a sua atenção para as reações desses tripulantes da embarcação. Que você olhasse com muito cuidado para as filigranas desse texto bíblico e você percebesse claramente o caminho de Deus e o ensinamento do Senhor. Diz o texto: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Era um lago, grande lago, chamado de Mar da Galileia, lago de Tiberíades ou lago de Genezaré. E ele queria passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, na parte de trás da embarcação. A proa é à frente, a popa é atrás. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Pois é, Jesus, o senhor não está vendo que eu estou no meio dessa tempestade terrível? E observe a reação de Jesus. Eles fazem quase que uma cobrança a Jesus nesse texto. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim? O quê? Quer dizer que reagir desesperadamente no meio das tempestades da vida não é sinal de fé, mas de timidez, de retração, de quase incredulidade. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria de conduzir vocês a algumas reflexões rápidas e práticas sobre esse texto. Primeira pergunta que a gente faz é: nas tempestades da vida,
O que Deus espera que nós façamos? Desesperar ou descansar? Jesus não estava desesperado. As tempestades, escutem, eu posso lhes dizer a cavalheiro, porque a minha tempestade ainda não acabou. Eu ainda estou no meio da borrasca. Eu ainda estou enfrentando ondas muito grandes. Eu não sinto energia, força. Eu fui pegar um botijão de gás essa semana e me desconjuntei. Estou com os braços doendo, os tendões doloridos, os dedos das mãos cheios de dor. Mas o que a gente aprende nas tempestades é que não é uma resposta de fé colocar os olhos no tamanho das ondas. Não é uma expressão de fé colocar os olhos na fúria dos ventos. Mas há alguns cuidados que a gente precisa ter quando a gente estiver passando por uma tempestade. O primeiro cuidado que a gente precisa ter é quem está fazendo companhia no meio das ondas e no meio dos fortes ventos. É você olhar para o interior da embarcação e contemplar ali aquele que tem a autoridade sobre o vento e o mar. Portanto, se você está fazendo a sua trajetória de vida e você não vê Jesus dentro do barco com você, se a sua vida está sendo tragada para dentro dessa cova da timidez, da incredulidade, do desespero, então, bendita seja a tempestade para te ensinar uma coisa importante, e que Deus receba todos os louvores pelas diversas tempestades que eu passei na minha vida para aprender uma única lição. É que todos nós precisamos aprender a depender de Deus. A reação dos discípulos foi de desespero. A reação de Jesus foi de descanso. Jesus repreendeu os discípulos por conta do seu desespero. Eles foram repreendidos por conta de uma fé minguada. E depois eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Será que essa lição diz respeito apenas aos 12 que estavam com Jesus no barco? Será que ele não quer que os seus outros discípulos, gerados ao longo da história, não aprendam também que Deus tem o poder, todo o poder para repreender o vento e para acalmar as ondas? E se ele não repreende o vento, e se ele não acalma as ondas, é porque a lição ainda não chegou ao fim. Calma. Há uma lição a se aprender. As tempestades não são lugares onde a gente perde a fé. Não. As tempestades são os momentos de revisitação da fé, de renovação da fé, de renovação do coração, para viver uma vida mais achegada e mais dependente do Senhor. O desespero não parece jamais ser uma reação de fé. O descanso, sim.
Por mais difícil que pareça a situação, o texto sugere que devemos descansar no Senhor. Sabe, irmãos, eu fui sempre um homem inquieto. Quando lia as Confissões de Santo Agostinho, há um trecho onde ele se auto-apresenta como um coração inquieto diante de Deus. Eu estava sempre inventando algo para fazer. Sempre estava envolvido com muitos projetos e com muitas ideias. E se existe um ponto importante na velhice, é que as suas ideias e os seus projetos ficam reduzidos ao essencial. Se há algum ponto positivo na tempestade pela qual eu ainda estou passando, e aí eu posso trazer isso para dentro do sermão, é que é melhor você depender a cada minuto da mão poderosa do Altíssimo e entender que os seus mais achegados amigos e irmãos, que os seus mais achegados familiares são aqueles que vão de fato socorrê-lo num momento de angústia. Na sexta-feira, visitando a Karina, o Alan cita essa frase. Sabe, pastor, quando a gente aprende onde estão os amigos, na doença. Na doença. É que a gente vê onde estão os amigos, não é na festa. Não são nas celebrações, nos aniversários das crianças, nos salões de festa, onde a gente vai reunir as pessoas para se alegrar conosco. Não. Mas é lá no meio da dificuldade, da luta. Portanto, a Bíblia mais uma vez se cumpre quando ela diz que é na dor que se forma um verdadeiro irmão. É por essa razão que as Escrituras, quando falam de igreja, diz que igreja é um grupo de pessoas que comungam da dor do outro, do sofrimento do outro, da luta do outro, que comunga das lágrimas do outro, chorando com quem está chorando e alegrando-se com quem está alegre. E como pastor eu vivo nesse sobe e desce da montanha russa emocional todos os dias. Hoje ainda, agora à tarde, eu fui surpreendido com a notícia que o marido de uma querida irmã que esteve aqui na igreja fazendo a jornada da fé juntamente com todos nós, está lidando. Irmã Luísa, esposa do Hamilton, um casal já recém-adentrados na velhice também, e ele acabou, por conta das complicações de saúde, tendo que parar na hemodiálise, e hoje ela me manda a seguinte mensagem: pastor, o Hamilton teve um infarto. Está entubado na UTI do hospital e os médicos disseram que já fizeram tudo que a medicina pode fazer por ele. Pois é, nessa mesma semana a gente teve a alegria de ver o Pedro chegando na família da Arielma e do Fabrício, que aliás esteve aqui hoje cedo. Sua mulher deu à luz a uma criança com detalhes e requintes de cuidado da parte de Deus para que aquele bebê nascesse e sobrevivesse.
Se por um lado você está alegre e tão feliz com a alegria de um casal, por outro lado, você chora uma mulher e um homem na terceira idade, e ela tendo que cuidar daquele marido, o que não falar de outras irmãs aqui da igreja que convivem na mesma circunstância. As tempestades são complicadas, são difíceis, mas ao invés de se desesperar, descanse. Tenha absoluta convicção de que Jesus está dentro da embarcação. Essa deve ser a sua maior preocupação. É que se você ficar sozinho no meio da tempestade, sem aquele que tem o poder de acalmar os ventos e de criar um caminho na tormenta, então você está perdido. A fé em Jesus não pode ser em nenhum momento abalada. Não pode sofrer tremores, porque nós não somos melhores do que ninguém pelo fato de sermos crentes. Nós imaginamos que ser crente é ter recebido uma passagem de ida para o céu, sem turbulências no meio do caminho. E não é isso que as Escrituras dizem. Não só precisamos ter a certeza de que estamos no mesmo barco em que Jesus está, como precisamos reagir corretamente às tempestades da vida. Tenha paz, sossegue seu coração. Outros seres humanos já viveram sob tensões bem maiores, sofrimentos bem mais atrozes do que essa geração de cristãos sofre. E eles sobreviveram, deixaram um legado espiritual para nós. O apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta a esses crentes da dispersão, que estão andando com a mochila nas costas, fugindo da perseguição do Império Romano. E ele diz: não estranheis o fogo ardente que há entre vós, com o fim de provar-vos. As tempestades, as altas temperaturas, os vales sombrios, não vão lhe destruir. Não é para a sua destruição que essas experiências acontecem na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida de outros irmãos que nós estamos acompanhando. Mas de alguma razão essas tempestades acontecem para amadurecer seus corações, forjá-los na forja divina como um vaso sem nenhum tipo de sujidade. As circunstâncias adversas, elas aparecem para que nós tenhamos uma resposta absoluta de fé. E a grande lição que a gente aprende com esse texto do Evangelho é que o medo não constrói nada. Eles estavam cheios de medo e foram até Jesus despertá-lo, como se algum momento na vida e na história o povo de Deus viveu sem medo. Eu vendo alguns documentários da Segunda Guerra Mundial, testemunhei o que aconteceu com alguns pastores no regime do Reich, do Terceiro Reich. Foram perseguições terríveis. Numa Europa de temperaturas baixíssimas, onde as pessoas que não tinham calefação, que não tinham um bom cobertor, um bom sobretudo,
tremiam de medo. Você vê, eu quando a temperatura chega a 17, 18 graus, eu já estou tremendo feito uma vara verde, sentindo frio por todos os lados, meus pés parecem 2 pedras de gelo permanente. Eu posso imaginar o que aqueles irmãos não sofreram, por conta daquela construção absurda de uma política personalista em cima de Adolf Hitler. Como a igreja sofreu, como cristãos sofreram, como os seminários e os cultos ficaram restringidos pela ação da política de medo implementada por Adolf Hitler. Não, irmãos, as nossas tempestades não vão nos destruir. Hitler morreu. Seu projeto de poder e domínio se desfez como um castelo de areia, mas a igreja continua de pé. Os santos de Deus continuam de pé, dando testemunho da verdade, dando testemunho da sagrada e santa palavra. Fique calmo. As ondas não vão levar seu barco a sossobrar. As ondas não afundarão a sua embarcação. As tempestades não inundarão de água o seu barco. Calma. Respire fundo. Dê uma resposta de fé às dificuldades, e a resposta de fé é dizer a Deus: Senhor, eu continuo hasteando o seu pendão, proclamando a sua palavra, servindo ao Senhor nesse mundo difícil. E aliás, vai ficar mais difícil. Eu espero ter os irmãos ao longo dessa jornada comigo, nessas 6 semanas. Espero que os irmãos entendam na semana que vem como é que lidam com as dificuldades espirituais, como é que lidam com essa falta, às vezes, de coragem, estímulo interior, essa falta de ardor e de fervor para com a causa de Cristo. As dificuldades espirituais são reais, e elas são muito mais importantes do que as dificuldades naturais. As dificuldades naturais, nós temos ferramenta para lidar com elas. Você tem os cuidados médicos, as orientações dos profissionais na área da medicina. Você pode contar também com a graça de Deus te fortalecendo no dia a dia, mas quando o assunto toca a vida espiritual, é que se esse pilar central da nossa vida ruir, então não há mais esperança para nós, porque toda a esperança se baseia numa fé construída no fervor a Cristo. Se essa fé lhe faltar, acabou a esperança. Se essa fé fraquejar ao longo do caminho, destruiu-se, pois, todas as expectativas divinas na nossa vida. Temos que ter uma resposta de fé. A igreja e o cristianismo vem sendo uma terra invadida. Os irmãos não fazem ideia da invasão inimiga aos territórios da fé. Estamos sendo tragados por uma área da igreja que se vinculou a essa cultura e acha que toda resposta boa a ser dada à igreja, ao jovem,
está em fazer um casamento com a cultura sem qualquer estado crítico ou leitura crítica. Uma outra parte da igreja acredita numa teologia liberal tamanha que tem quem ache ser bonito fazer a proposta de uma atualização da Bíblia. Bem, essa não é só uma voz perigosa no cenário social que nós estamos enfrentando outras. Nós vamos fazer aqui na igreja, estamos fazendo, começando nessa noite, essa trajetória no meio das mais diversas dificuldades da vida. E eu não quero falar com os irmãos a partir única e exclusivamente de um pesquisador das Escrituras. Eu quero trazer meu sangue, o som da batida do meu coração para essas experiências. E depois quero convidar os irmãos a verdadeiramente tomarem decisões cruciais para que nós tenhamos igreja na próxima geração. Existem analistas tomados por consciência da ciência da religião, que podem jurar de pé junto, que a geração dos seus filhos e dos seus netos não ouvirá mais o Evangelho de Cristo Jesus ser pregado e ser anunciado. E apresenta isso com diversas evidências. Por isso, amados, vamos fazer uma aliança de coração, de irmos juntos, lidando com essas diferentes dificuldades da vida, até o fim dessa série, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar.